Olá, pessoal! Hoje nós falaremos dos micro-organismos nos alimentos. No vídeo da semana passada, nós abordamos os micro-organismos e sua importância tanto para o planeta Terra quanto para o homem. Hoje nós vamos falar da importância dos micro-organismos especificamente nos alimentos. Os micro-organismos nos alimentos, eles podem desempenhar três papéis principais. O primeiro deles é ser benéfico à produção de alimentos, ou seja, eles podem ser utilizados para produzir alimentos fermentados, como por exemplo, carnes e vegetais, iogurtes. Aqui nessa imagem nós vemos o kefir, que é um modo caseiro de produzir iogurte. Também temos toda a produção de queijos, bebidas como cerveja e vinho, todos são alimentos fermentados, no quais a multiplicação dos micro-organismos é benéfica para esse alimento, ou seja, vai dar características agradáveis para ele e facilitar o seu consumo. Também podemos ter micro-organismos que causam a degradação do alimento. Ou seja, eles vão mudar as características desse alimento, o aspecto visual, o odor, o sabor e a textura, para características inaceitáveis ao consumo. Então, esses alimentos deixarão de ser consumidos, provocando perdas econômicas, características como o apodrecimento, mas, em geral, esses micro-organismos eles não causariam doenças aos seres humanos. Porém, terá perda econômica porque esse alimento deixará de ser consumido pela mudança das suas características principais. E por fim, nós temos os micro-organismos patogênicos. Esses sim, eles vão causar problemas para os seres humanos, as doenças relacionadas à ingestão de consumo de alimentos e água contaminadas. A maioria desses micro-organismos não vai alterar as características do alimento. Então, nós não conseguimos perceber aquelas características de apodrecimento, como mudança de cheiro, de textura, mas eles estarão lá, presentes no alimento, sem alterar nenhuma dessas propriedades. Então, é muito importante que a gente siga várias recomendações para evitar a multiplicação e a contaminação desses micro-organismos nos alimentos, já que nós não teremos indícios da contaminação deles nos alimentos. Mesmo não alterando nenhuma das propriedades perceptíveis ao ser humano no alimento, esses micro-organismos, então, eles vão ser responsáveis por causar doenças. Essas doenças, elas se caracterizam principalmente por diarreia e vômito, mas muitas vezes podem ocorrer sintomas mais graves, como febre, desidratação grave, que requerem hospitalização e agravamentos, dependendo do sistema imunológico também e do patógeno, pode levar até a morte. Outra característica bem importante de alguns desses micro-organismos é que eles podem se multiplicar rapidamente nos alimentos. Então, além deles estarem presentes naquele determinado alimento, eles ainda vão conseguir se multiplicar nele. Então, é muito importante que sigamos vários passos de prevenção para evitar a contaminação e também a multiplicação desses micro-organismos nos alimentos. Essas medidas preventivas elas foram divididas em 5 passos bastante simples que todos podem fazer. O primeiro deles é a higienização. Então, é muito importante que sempre que se vá produzir alimentos, tanto numa indústria, num serviço de alimentação ou em casa, se siga esses passos de limpar bem os alimentos e sanitizá-los. No que consiste a higienização? Nós já temos vídeo no canal que explica bem direitinho que a higienização ela é dividida em 2 etapas. A primeira etapa é a limpeza, para a remoção de toda a matéria orgânica que está presente naquela determinada superfície. E a sanitização, que é a diminuição da quantidade de micro-organismos que pode estar presente.
Então, é muito importante que a gente faça essa higienização tanto nas mãos que nós estaremos preparando esse alimento, como no próprio alimento que vai ser preparado e também em todas as superfícies que entrarão em contato com as mãos e com os alimentos. Também na preparação dos alimentos é muito importante evitar a contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? É a mistura dos alimentos crus com os cozidos. Então, todos aqueles alimentos que já estão prontos para o consumo, eles não devem entrar em contato nem com superfícies e nem com alimentos que ainda não estão prontos para o consumo, pois geralmente quando um alimento está pronto para o consumo, a sua carga microbiana já foi bastante reduzida. E aquele que ainda não foi preparado, os alimentos crus, eles ainda têm uma carga microbiana alta. Então, quando a gente faz esse cruzamento, seja por uma tábua de corte, seja pelas próprias mãos ou por facas, talheres em geral, nós estaremos levando micro-organismos de um alimento para outro. Então, é muito importante que se faça essa separação durante a preparação. É muito importante também cozinhar adequadamente os alimentos. Então, todos aqueles alimentos que são preparados mediante o cozimento, eles devem atingir 70 graus em todas as partes desse alimento. Muitas vezes é interessante ter um termômetro em casa para conseguir verificar se essa temperatura está sendo atingida também no centro do alimento, não só na superfície. Muitos preparos como frituras, que fica pouco tempo exposto a alta temperatura, ou carnes no forno também, né? O centro geométrico daquele alimento muitas vezes pode não atingir essa temperatura e não vai ter a inativação dos micro-organismos. Por isso é importante, então, ter esse termômetro para fazer essa verificação. Além disso, é muito importante manter os alimentos sempre ou em temperaturas superiores a 60 graus ou então em temperaturas menores que 5 graus. Nessa faixa de temperatura menor que 5 graus e maior que 60 graus, não haverá multiplicação dos micro-organismos e assim os alimentos ficarão seguros por mais tempo. Por fim, também é muito importante que todas as matérias-primas que sejam preparadas sejam de boa procedência. Como é que nós vamos garantir isso? Então, a água que nós vamos produzir esse alimento e também fazer todos os processos de higienização, é muito importante que ela seja de boa qualidade, ou seja, que ela seja uma água potável, livre de micro-organismos patogênicos. Além disso, todos os alimentos que serão preparados também precisam ser de boa procedência. Nós podemos verificar isso fazendo a leitura adequadamente do rótulo, né, verificando principalmente dados como validade e registros de procedência desses alimentos. Para os alimentos que não possuem rótulos, nós podemos observar as características visuais desse alimento e observar se não há sinais de degradação evidentes. Muito obrigada pela atenção. Curte o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe. Caso tenha dúvidas ou sugestões, deixe nos comentários. Até o próximo vídeo.